Deputado Efraim, termina esta sessão, a última deste ano de 2020, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e com muitos projetos hoje apreciados. O último, a medida provisória 1010-2020, acabou que não teve tempo suficiente para ser finalizada, mas ele, no final, fez um resumo dos trabalhos que os deputados desenvolveram ao longo deste ano todo, né, a partir de março, já com a questão da pandemia, uma grande dificuldade. A Câmara dos Deputados, primeiro parlamento do Brasil, aliás do mundo, a desenvolver a plataforma para sessões virtuais, sessões à distância, com participação de todos os deputados, com votação, e de lá para cá mais de 100 sessões, com muitos projetos votados, especificamente no enfrentamento ao coronavírus. Mas o que a gente vai trazer para você de detalhes agora é o que os deputados fizeram hoje especificamente, um resumo dos trabalhos, 9 projetos votados aqui e ao todo 10 discutidos, né, além das urgências, os pedidos de urgências que os deputados também apreciaram. Mas a gente vai falar com o Lincoln Macário, que tem preparado para você um resumo para você não perder absolutamente nada. Lincoln. Obrigado, Carlos. É de fato um ano muito peculiar, né? Eu cubro o Congresso já há 20 anos e não me lembro de ter visto o Congresso avançar até o último minuto do ano legislativo, que pela Constituição termina no dia 22 de dezembro, né, pela Constituição desde 2006, como numa emenda constitucional diminuiu o recesso, antes começava em 15 de dezembro, mas nesse período todo nunca vi avançar até tão longe, certamente por conta da existência do sistema de deliberação remota, que permite que os parlamentares votem de seus estados, de suas casas. A gente tinha uma presença muito grande no sistema até agora há pouco, quase a totalidade dos parlamentares ainda conectados para a deliberação. Num ano que tivemos mais de 170 propostas deliberadas, 80 delas projetos de lei, 53 medidas provisórias, 4 emendas à Constituição, além de outras matérias, num total de 100 sessões deliberativas remotas, num ano eleitoral, né, com todas as dificuldades que o ano eleitoral causa, com a pandemia, com tudo mais, um número elevado de sessões. Tivemos ainda, antes da pandemia, 36 reuniões presenciais. Mas vamos falar de hoje? Vamos falar de hoje, que foi um dia intenso, um dia em que se votou o que normalmente se vota em uma semana, em alguns casos, dependendo da complexidade da matéria, até em um mês. Eu vou começar pelo FIAGRO. O primeiro que foi votado, na verdade o primeiro item que foi votado foi um item consensual, rápido. Os 17 deputados escolhidos para se formarem, junto com 7 senadores, a comissão representativa que fica aqui em Brasília trabalhando, prestando atenção no que está acontecendo. A comissão representativa tem o dever de zelar para que nenhum poder entre na atividade que pertence ao Congresso Nacional e, eventualmente, até questione as autoridades dos demais poderes sobre medidas que eles considerem irregulares ou até ilegais. Mas aí vamos para os demais 8 itens, que foram votações de projetos de lei mesmo. E o FIAGRO é um fundo de investimento em cadeias produtivas agroindustriais. Hoje existem vários tipos de fundo de investimento. Uma delas é o fundo de investimento imobiliário, em que você tem um conjunto de imóveis que rendem dinheiro a partir de aluguéis, de vendas, etc. E aí os investidores nesse fundo recebem, né, os dividendos daquele fundo. Pois bem, foi criado, inspirado nesse fundo, um fundo com recebíveis do agronegócio, seja o arrendamento de uma terra, seja a safra, etc. E qualquer ideia, ajudar a financiar com recurso privado as safras, já que hoje, majoritariamente, as safras são financiadas com recursos públicos. A ideia é dinamizar o máximo possível esses mecanismos, e aí vale, por exemplo, algumas regras de incentivo, como isenção, que os fundos de investimento imobiliário já têm, e outras, digamos assim, facilidades que existem para esses fundos de investimento. A bancada do agronegócio ficou, digamos assim, comemorou muito a aprovação dessa matéria, que agora segue para o Senado. Carlos. Bom, Lincoln, e tivemos também uma matéria que é complexa, que começou, mas não terminou. Ainda falta para o ano que vem a conclusão dela, que é a questão do mercado de câmbio, né? O mercado de câmbio já tem muitas regras, a maior parte delas baixadas pelo Banco Central. Algumas também Ministério da Fazenda,
Comissão de Valores Imobiliários, mas a maior parte pelo Banco Central. Só que o que acontece? Quando uma regra é baixada por uma portaria de um chefe de um setor, de um presidente de um órgão, ela não tem a mesma segurança jurídica de uma lei. Então, esse projeto foi feito para dar mais segurança jurídica para essas regras, transformando a maior parte delas em lei. Só que, além disso, ela quer regulamentar uma coisa que pode se fazer, mas nunca foi regulamentada direito, que é abrir contas no Brasil em dólar. Algumas empresas já têm essa facilidade, por exemplo, agências de turismo, mas isso não é uma coisa que sirva para mim, para você, para outros investidores. E aí a ideia é criar esse mecanismo de ter conta em dólar ou em qualquer outra moeda estrangeira, mas principalmente em dólar, no Brasil, facilitando as transações com o exterior. Agora, quem é contra, a oposição principalmente, diz que isso faz com que o governo perca o controle sobre a política de câmbio. Aí ele começa a ter dificuldades de controlar o câmbio quando ele subir demais ou quando ele cair demais. E é muito importante ter controle de câmbio, porque dólar alto gera inflação, gera desemprego, etc. Então, ou dólar baixo demais gera perda de competitividade para as empresas brasileiras. A oposição é contra, diz que se isso acontecer, tem que acontecer com muita restrição e muita regulação. Por isso, não foi possível avançar na matéria. Se garantiu só a votação do texto base e os destaques, que por enquanto são 7, vão ser votados no ano que vem, mas já se deu alguma sinalização, especialmente para os atores do mercado que estavam muito interessados na aprovação dessa matéria. Carlos. Então, Lincoln, e além disso, a gente observa assim, um sincretismo de propostas, né, que vão de temas econômicos a temas para poder organizar a vida do cidadão e facilitar a vida do cidadão. Por exemplo, o caso do CPF como número único, ou um documento único para serviços públicos, né? Hoje as pessoas às vezes precisam de tirar cópias de todos os documentos possíveis que tem, e a ideia é simplificar um pouco isso, né? Inclusive, Carlos, essa matéria de você ter o CPF como número único no serviço público, um número que seja a referência para todo mundo, ela foi votada 2 vezes hoje, em 2 projetos de lei diferentes. Um que trata especificamente disso e outro que a gente fala um pouquinho mais à frente, que é o GovTech. O que acontece hoje? Em vários órgãos, as pessoas podem chegar lá e se cadastrar com RG, com CPF, com o NIT, que é o número usado, por exemplo, para cadastrar empregadas domésticas, ou com um número usado nos programas sociais, etc. E aí, quando você quer fazer o cruzamento dos dados, fica muito difícil. Agora, todo mundo vai ter que ter o CPF nos seus cadastros públicos e com a facilidade de você cruzar dados. E aí você já tem algumas coisas que facilitam isso, né? Quem nasce na certidão de nascimento já tem CPF. Quem tem carteira de identidade que não tem um CPF atrelado, vai ter um prazo aí para que se possa fazer essa inscrição do CPF no RG. O fato é que todo dado que entrar no serviço público agora vai ter que ter o CPF atrelado, o número único, garantindo aí que todo mundo possa ser localizável nos cadastros públicos e ter os dados cruzados. Aí eu vou pular já para o GovTech, porque tem muito a ver com isso, porque ele também prega isso. O nome certo do GovTech, o GovTech na verdade é um apelido, Governo Eletrônico, um programa para eficiência no serviço público que busca a desburocratização e principalmente a possibilidade dos serviços públicos serem oferecidos por meio digital. As pessoas poderem acessar vários serviços públicos pela internet, o que hoje ainda é muito burocrático, complicado. E principalmente não tem padronização. Cada órgão faz de um jeito, cada estado faz de um jeito. Então, para dar essa padronização, vai ser feito esse governo. E aí tem várias outras coisas. Por exemplo, um princípio bem interessante que tem: os órgãos vão ter que começar a preparar os seus documentos em linguagem simples. Não pode ser mais aquela linguagem extremamente rebuscada. Algo que a gente está tentando fazer aqui, quando a gente explica o que está sendo votado, da forma
mais entendível possível. A gente ainda erra nesse quesito, mas a gente vai tentar sempre aprimorar. Pois bem, todos os órgãos vão ter que buscar linguagem simples. Esse é só um dos princípios, mas existem vários outros e a ideia é, ao longo dos próximos anos, ir aperfeiçoando cada um desses itens para garantir eficiência, eficácia, transparência para tudo que é feito no serviço público. Rapidinho, essa matéria do CPF e a matéria do governo digital, as duas seguem para o Senado, Carlos. Bom, e além de esses pontos mais específicos para as pessoas, para o dia a dia das pessoas, a gente também teve projetos ligados mais para instituições, né? Por exemplo, nesse período, há possibilidades, aliás, houve sempre a possibilidade de o Estado fazer convênios com instituições filantrópicas e instituições não governamentais. Enfim, aí houve também aqui, Lincoln, um projeto para tratar dessas parcerias de regras transitórias para esse período, né, de pandemia. Na verdade, 2 projetos ligados a essas organizações não governamentais que prestam um serviço importante. Um é o projeto que estabelece regras transitórias para as ONGs, especialmente para as santas casas, prestarem esclarecimento ao governo, prestarem contas ao governo de como aplicaram o dinheiro público que elas recebem. Já que 2020 foi um ano bem complicado, eles vão ter um prazo a mais para se adaptar, porque, inclusive, muita coisa precisava ser feita presencial, deixou de ser feita presencial e não se tem um mecanismo, digamos assim, virtual em que essa prestação de contas deve ser feita. E um outro é um que renova a condição de filantrópicas de muitas entidades, especialmente dos hospitais filantrópicos, né? Cujo a classificação como filantrópica, como beneficente, na verdade, as filantrópicas que têm o selo de beneficente, estavam com esse selo, né, esse cadastro, esse ok do governo vencendo, e aí poderiam ficar sem receber recursos num momento muito delicado, por exemplo, as Santas Casas recebendo recursos públicos para fazer o enfrentamento da Covid. Por isso, esses 2 projetos, esse das filantrópicas, da renovação de prazo das filantrópicas, vai para o Senado, e as regras transitórias para as ONGs, que também inclui as filantrópicas, também segue para o Senado, Carlos. Bom, e eu já vou passar para você a bola para mais 2 projetos, Lincoln Macário, que é um que trata de crimes contra relações de consumo, né, aqueles crimes cometidos nas relações de consumo, e também um outro que muita gente estava esperando, as pequenas empresas, microempresas, que é a questão do Pronamp, né, que é um fundo garantidor de operações e que ajuda na concessão de créditos para micro e pequenas empresas. Isso, rapidamente essa questão dos crimes contra o consumidor, né, contra as relações de consumo, se reduziu um pouco as penas, porque se considerava que as penas estavam altas e, principalmente, o que acontecia? A pessoa podia ser presa por aquilo e, às vezes, a melhor punição não é a prisão, é o ressarcimento, né? É a correção do problema. E mais, assim, se uma empresa, por exemplo, colocou lá na sua prateleira um produto que venceu, um produto que faz mal, e alguém acusou essa empresa de ter feito isso, quem tem que provar que não fez é a empresa. Se inverteu o ônus da prova, que antes você, que tinha, por exemplo, eventualmente comido alguma coisa estragada, etc., você tinha que provar que o mercado era o culpado. Agora o mercado tem que se defender, provar que ele não é o culpado. A inversão do ônus da prova, isso ainda vai dar o que falar nas discussões, mas é uma tentativa de proteger mais o consumidor. E aí eu chego a um dos pontos mais importantes que você já mencionou da casa hoje, e ele é muito importante por 2 motivos. Porque ele mexe com o emprego das pessoas num ano que foi terrível em relação à questão do emprego, e porque, como ele já vem do Senado, aprovado hoje, ele vai para a sanção do presidente da República e que precisa... O presidente tem 15 dias para sancionar, mas ele precisa sancionar muito antes disso, que é uma ampliação do Pronamp, o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que foi criado justamente para ajudar as empresas no momento de pandemia. Um pouco mais cedo eu conversei com a relatora dessa matéria, a deputada Joyce Hasselmann, e a gente vai ouvir essa entrevista que fiz com ela, em que ela explica melhor a questão dessa ampliação do Pronamp.
Bom, entre esses muitos projetos aprovados nesse longo dia de trabalho, um gerava especial expectativa, em primeiro lugar, porque atende os pequenos e microempresários do Brasil nesse momento delicado de pandemia, e segundo, porque como ele vem do Senado, aprovado na Câmara, ele já seguiria para a sanção presidencial, ou seja, viraria lei o mais rápido possível. A deputada Joyce Hasselmann, que foi a relatora dessa matéria, ajudou a costurar esse grande acordo que permitiu uma votação em tempo recorde, muito rápido, a aprovação do projeto, que garante mais 10 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Operações. É dinheiro que o governo põe para garantir empréstimos que chegarão aos pequenos e médios empresários, que logo quando o programa foi lançado, já correram tão rapidamente aos bancos que 28 bilhões foram emprestados muito rapidamente, e esse dinheiro está fazendo falta, né, deputada? Está fazendo falta. O que a gente mais escuta é que o Pronamp foi um sucesso, mas que faltou dinheiro. Eu confesso para você que eu tentei, no início do projeto, na fase 1, quando relatei, 100 bilhões. O governo ofereceu 10, eu queria 100. Chegamos num acordo para quase 16 bi de fundo garantidor, e agora tem mais 10 bilhões que já estão esperando. E muita gente, obviamente, aguardando ansiosamente, porque é um dinheiro com juro baixíssimo, 1,25 de spread ao ano, né, fora a taxa Selic, e a única contrapartida que existe é a manutenção do número de empregos. Então, é realmente um jogo de ganha-ganha. As empresas mantêm as portas abertas, mantêm os empregos e a economia continua girando. E há uma preocupação com a sanção imediata desse projeto, porque o dinheiro tem que ser emprestado até o dia 31. Então, uma semana dá para emprestar esse dinheiro? Com certeza dá, porque na primeira fase, em 2, 3 dias, o dinheiro acabou, foram poucas horas, né? E há aí uma pressão, tanto desta Casa quanto do Senado, para que o presidente da República sancione logo amanhã de manhã, e para que amanhã já as pessoas possam ter acesso a esse crédito. Até porque uma parte das pessoas já está com o cadastro pronto, tudo resolvido, pensando de quando o Pronamp foi feito a primeira vez. Exatamente. Muita gente que não conseguiu acesso porque acabou o dinheiro, está lá aguardando e já está com tudo absolutamente resolvido. A parte burocrática toda já foi feita. Então é realmente o presidente sancionar e esse dinheiro cair na conta de quem precisa. Bom, então tá aí, Carlos. Eu acho que é um bom panorama das votações de hoje. É exatamente 21 minutos o Congresso está de recesso, como determina a Constituição, mas as notícias continuam acontecendo. Amanhã tem expectativa para o anúncio da candidatura do bloco recém-formado, capitaneado pelo presidente Rodrigo Maia, para a eleição que acontece no dia 2 de fevereiro. Durante a programação da TV, da rádio, você tem resumo do que foi votado, tentando explicar cada um desses pontos. Você tem matérias resumindo votações durante o ano. O deputado que estava indo embora passou agora para a gente e brincou se a gente já estava fazendo o Bom Dia Câmara. Mais ou menos isso, né? 3 semanas saindo da Câmara nesse horário. É verdade, Lincoln. E a gente aproveita para desejar a todos os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, um excelente final de ano e que 2021 seja muito bom para todo mundo, né? A gente possa passar por essa fase tão difícil, talvez a mais difícil da história desse século, por enquanto, né? A gente ainda tem muito pela frente ainda no século, mas nada tão complicado como a gente passou, a gente espera, né? Que logo tudo corra bem, que haja vacinação e que as pessoas possam voltar àquela antiga vida normal que tinham. E aqui na Câmara dos Deputados, sempre os deputados e deputadas trabalhando para tentar achar soluções para os problemas complexos do dia a dia do nosso Brasil. Vale a pena você acompanhar sempre. A gente já te convida para colocar na sua agenda para o dia 1º de fevereiro, provavelmente. Eu não sei se 1º de fevereiro vai dar num domingo, mas se der, vai ser na segunda-feira. Então, votação da mesa diretora, da eleição da mesa diretora aqui da Câmara dos Deputados. A gente já tem uma candidatura, foi lançada, que é do deputado Arthur Lira, e o Lincoln estava falando da candidatura do bloco que é conduzido pelo deputado presidente da Câmara atualmente, Rodrigo Maia. É isso, você que esteve conosco até agora, muito obrigado, tenha uma ótima madrugada, um fim de ano especial e aproveite bem o seu tempo. Até a próxima.